Isaías capítulo 14, versículo de número 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Diga glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, amém? Quem disse essas palavras? Satanás. Satanás disse essas palavras, que ele iria subir ao céu acima das estrelas de Deus e seria ser semelhante a Deus. Satanás não queria ser mais do que Deus. Por que ele falou: serei maior do que o Altíssimo? Porque Deus é o limite. Acima dele é impossível que haja outra coisa. Fisicamente acima de Deus. Em Isaías no capítulo 6 fala que só tem querubins, mas os querubins se curvam para baixo e diz: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Acima dele, maior do que ele, mais poderoso do que ele, não existe nada. Diga a glória a Deus. Então Satanás falou assim: o máximo que eu consigo chegar é ser semelhante a ele, que é impossível. Mas então o que Satanás queria? Satanás, quando fala de semelhança, ele estava falando de anatomia. Ele queria ser adorado. O projeto de Satanás era ser adorado. E o que Satanás precisava para ser adorado não era ser igual a Deus, do nível de Deus, que é impossível, mas ele precisava apenas ser parecido com Deus. E Satanás não era. Ah, eu vi um anjo nesse lugar. Que jeito que esse anjo é? É um homem bonito, de roupa branca? Não é. Porque a palavra de Deus nos diz como que é os anjos. Os anjos não parecem com a gente. Os anjos não têm a nossa aparência física. Sabe por que você tem dois olhos no rosto? Porque Deus tem. Sabe por que você tem um nariz ao invés de focinho? Porque Deus, ele tem um nariz. Sabe por que você tem mãos ao invés de pata? Porque Deus, ele tem mãos. E Deus é igual a nós. Nós somos igual a Deus. Somos idênticos a Deus. Os anjos não. A palavra de Deus fala em alguns trechos bíblicos de como é a anatomia dos anjos. Em Daniel, no capítulo de número 10, Daniel viu o anjo Gabriel à margens do rio Tigre. Apesar dele ter o formato físico como o formato físico de um homem, quando Daniel se aproxima, ele percebe o anjo Gabriel de perto e vê as suas características físicas. O formato físico parecia o formato do corpo de um homem, mas só que quando Daniel chega perto, ele viu que o seu corpo é como se fosse o berilo. O que é o berilo? É uma pedra parecida com alumínio. Esse era o corpo do anjo Gabriel, ao invés de ser a aparência de carne igual a nossa. E o rosto do anjo Gabriel não era o rosto humano. Ele diz: o seu rosto era como um relâmpago, os seus olhos eram tochas de fogo, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele estava cingido de ouro puro de Ufaz. Ouro puro de Ufaz. Quando coloca o ouro em volta, nós podemos entender: cingido quer dizer laçado ao meio, enrolado ou colocado em volta. Então em volta do anjo Gabriel estava cheio de ouro. E que ouro que era esse? Distintivos. E distintivos não foi dado a qualquer pessoa, foi dado a alguém que lhe foi concedido muita autoridade. Então Gabriel, a aparência dele era como se fosse um homem de ferro. Parecia um homem, mas quando ele chega perto, ele via aquele homem de ferro chegando perto dele. Essa era a aparência do anjo Gabriel. Em Apocalipse, no capítulo de número 10, João também viu um anjo na ilha de Patmos. E no lugar do cabelo, o anjo tinha um arco-íris. Eu fico imaginando, se o cabelo do anjo era um arco-íris, imagina o tamanho que era esse anjo. Às vezes a gente fala assim: Senhor, envia um exército de anjos na nossa casa. É muita coisa. Deus vai enviar apenas um anjo desse dentro da sua casa, já é o suficiente para que um milagre, grandes coisas venham a acontecer. E da cintura para cima, o anjo era como se fosse uma pessoa comum, mas só que da cintura para baixo o anjo era fogo. Era da cintura para cima homem, da cintura para baixo fogo. Porque os anjos não têm a nossa aparência física.
Pode ter alguma semelhança, mas não 100%. Os anjos, eles vão ter características humanas, mas alguma parte do corpo vai ser dos 4 elementos, ou terra, ou fogo, ou água, ou ar. Ou se não, vai ter algumas partes do corpo como se fosse um animal. Talvez você já deve ter ouvido falar que anjos têm asa. É porque a Bíblia fala isso. É metade homem e metade águia, metade homem e metade animal. É por isso que algumas religiões adotam algumas imagens de escultura, metade homem e metade animal. Quem nunca ouviu falar de centauros? Metade homem e metade cavalo. O deus dos filisteus, que é Dagon, a Bíblia vai dizer que aquele deus é metade homem e metade peixe. E aqui no Brasil também é cultuado um ídolo chamado Iemanjá, que é metade homem e metade peixe. E também tem outros 2 ídolos aqui no Brasil, que é Iara e Iracema. E Iemanjá diz que é a mãe das águas salgadas, e essas duas são as rainhas das águas doces. Mas nós cremos que Deus, ele é absoluto e governa todas as coisas. Aleluia. Ele não precisa de prestadores de serviço, porque esse Deus é tremendo. Diga a glória a Deus. Mas eles creem dessa forma. E de onde eles tiraram isso? Da Bíblia. Porque os anjos, arcanjos, querubins que caíram junto com Satanás, eles eram dessa forma, metade homem e metade animal, metade alguma coisa da natureza. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo de número 1, Ezequiel viu o querubim. Talvez você já ouviu falar que Satanás tem chifre, tem rabo, tem pé de boi. Quem já ouviu falar? De onde tiraram essa ideia? Da Bíblia, porque a Bíblia fala que os querubins são assim. Lê lá Ezequiel capítulo 1. Ezequiel viu 4 querubins, e ele viu, o corpo era corpo de homem, mas tinha rosto de leão, tinha rosto de águia, rosto de boi e rosto de homem. Mas tinha rosto de homem, sim, mas tinha 4 rostos. E eles tinham asas. Eu não me recordo, mas parece que é 4 asas ou 6 asas. Eles 6 asas. É porque Isaías também fala que os querubins tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então os querubins, eles tinham asas, e as suas mãos eram nas axilas. Então, por mais que parecia alguma coisa de homem, eles eram diferentes, apesar de ter alguns anjos especial. Jesus disse assim que tinha 11 discípulos mais um. Jesus não disse que tinha 12, porque um dos 12 era o diabo. Jesus não disse que Judas estava com o diabo. Jesus disse que Judas, ele era o diabo, de carne e osso. Existem pessoas endemoniadas, mas existem demônios de carne e osso que andam no nosso meio. Mas eu louvo a Deus, porque nós começamos a ler a Bíblia e nós percebemos que não só existem demônios de carne e osso, mas também existem anjos. A Bíblia vai falar em Gênesis do capítulo 32 que Jacó, ele luta com um anjo no Val de Jaboque. Aquele anjo era tão real, aleluia, eu sinto a presença dele aqui, o qual Jacó pôde tocá-lo, Jacó pôde segurar ele durante a noite toda, porque ele era um anjo físico e tinha aparência de um homem. No livro de Juízes também, Manoá viu um anjo do Senhor e pensou que era um homem. E o mesmo Gabriel, que em Daniel no capítulo de número 10 fala que parecia um robô, agora no livro de Lucas, Maria pensa que é um homem, porque ele estava com aparência humana. Apesar dos anjos não ter a nossa aparência, algumas vezes Deus permite que eles se revistam de humanidade, para poder testar o nosso coração. De repente você se assentou de lado de um anjo hoje e nem percebeu que era um anjo, porque era de carne. Anjos de carne que Deus coloca em nossa volta. Porque se a gente perceber que é um anjo, é fácil me ajudar. Se a gente perceber que é uma pessoa, é muito fácil ajudar. Mas só que tenha sensibilidade no mundo espiritual, porque por esses dias Deus vai colocar um anjo no seu caminho, para ver se você vai falar de Jesus para ele, para ver se você vai estender as mãos para poder ajudar. Ali pode estar a maior vitória de toda a sua história, nas mãos daquele ser que aparentemente é humano, mas não é. A Bíblia também fala no livro de Gênesis, não me recordo o capítulo, que Deus enviou 2 anjos também para poder visitar Abraão.
E Abraão recebeu achando que eram mendigos, e colocou um banquete para eles, e eles não entenderam por que Abraão estava fazendo aquilo. Poxa, a gente não é merecedor de nada. Abraão fala: ninguém entra na minha casa e sai sem antes experimentar o que Deus fez na minha vida. Então Satanás queria ser adorado, porque nós, seres humanos, nós somos adoradores. Independente se você acredita em Deus ou não, você é adorador. O que é adoração? Adoração é você expressar aquilo que você acha, é tirar conclusão daquilo que você acha. Por exemplo, o cachorro, ele vai sentir algum cheiro que agrada a ele, ele não vai pensar nada, porque ele não é adorador. Por exemplo, o cachorro vê um carro bonito, um carro velho, para ele tanto faz, ele não vai tirar conclusão. Agora nós, seres humanos, nós somos adoradores, porque nós adoramos a Deus. Deus, nós te adoramos, nós te amamos. Mas vamos supor que tem alguém que diz assim: mas eu não acredito em Deus. Mesmo assim você é um adorador. Você não adora a Deus, mas alguma coisa você vai adorar. Você vai compor uma música adorando uma mulher. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ou você vai fazer uma música em adoração a uma cidade. Cidade maravilhosa. Alguma coisa você vai adorar. Você vai olhar para uma pessoa. A mulher vai olhar para um homem e fala: que varão bonito. O varão vai olhar para uma mulher e vai falar: que mulher bonita. Alguma coisa o homem vai adorar. É por isso que os anjos, ninguém fala de Deus para ele, mas mesmo assim eles adoram o sol e a lua, porque nós temos necessidade de adorar alguma coisa. Então Satanás, ele queria ser adorado. Então ele queria ser igual a Deus, parecido com Deus, para que ele viesse ser adorado. Só que Deus não fez isso para ele, porque o desejo de Satanás era ser parecido com Deus. Mas só que Deus não deu isso para ele, porque de acordo com o livro de Ezequiel, ele parecia uma serpente, parecia um boi, parecia uma águia, ele parecia um bezerro. Essa era a aparência dele. Mas ele queria ser parecido com Deus. Mas o que Deus faz? Porque ele achou que não, esse Deus não pode ser adorado, porque ele não fez a vontade de Satanás. E algumas pessoas acham que Deus só pode ser adorado se você pedir alguma coisa e Deus fazer. Então ele fala: poxa, eu queria ser parecido, semelhante a Deus, mas só que Deus não me atendeu. Então ele não pode ser adorado. E com essa ideia ele convence a terça parte dos anjos do exército celestial do céu que Deus não pode ser adorado, porque Deus só pode ser adorado se ele responder a sua petição, se ele te abençoar na hora que você precisa, se ele abrir a porta quando você bater. Se Deus não fizer a sua vontade, ele não pode ser adorado. E ele convence a terça parte do céu. E houve peleja no céu, e Satanás foi expulso do céu. Glória a Deus. Então a ciência chama de Big Bang, mas Jesus disse no livro de Mateus que viu Satanás caindo como se fosse uma estrela, onde destrói a face da terra e também destrói a existência dos dinossauros. Dinossauros existiram? Sim. E aqueles ossos que ele encontra dos meus antepassados que não são. Então, eu não sei quanto tempo durou aquele vazio na terra, mas depois, acredito que de milhares de anos, Deus resolve reformar o planeta. E a palavra de Deus diz que Deus assim: disse Deus, haja luz. Eu não sei o que aconteceu, mas o sol teve que se virar e teve que aparecer para poder obedecer o som da sua voz. Aleluia. E a Bíblia fala que houve luz. E Deus começa a construir todas as coisas. Deus começa a construir todas as coisas. E ao sexto dia, eu imagino Deus ali, pega ali uma massa de barro, de argila. Argila, para você que nunca colocou a mão em argila, argila é fria, é gelada. É assim ou não é? E Deus começa a amassar. Amassar a massa daqui, a massa dali.
E ninguém sabia o que Deus ia fazer, porque Deus estava amassando. E nem sempre quando Deus amassa alguém, quando Deus ele aperta alguém, é porque Ele quer destruir. De repente Ele quer refazer. Então nós temos que aceitar. Até quando Deus coloca as suas mãos e aparentemente parece que Ele está querendo nos amassar, nos destruir, mas quando nós entendemos o propósito de Deus, eu não vim aqui para falar para que Deus venha parar de me amassar. Eu vim aqui para falar: Senhor, me amassa quantas vezes for preciso, mas que eu esteja do jeito, que eu fique do jeito do teu querer. Se for preciso, me amassa de novo, Senhor, mas que eu fique conforme a tua vontade. E Deus ali começa a amassar. Pega o barro ali e começa a amassar. Aí eu pergunto para você: você sujaria suas mãos por mim? Não espero que alguém faça isso por você, não. Eu também não sujaria minhas mãos por você. E eu sei que eu não espero que você venha sujar suas mãos por mim, mas não tem problema. Eu tenho um Deus que desceu do trono para pôr a mão no barro. Aleluia. Para que hoje você viesse ser moldado. Ele desceu do trono e sujou as suas mãos, para que hoje você viesse ser curado, para que hoje você viesse ser essa bênção que você é. Aleluia! Oh, glória! Ele desceu do trono e com toda a humildade se curvou e sujou as suas mãos. Os anjos poderiam ter falado assim: ué, mas o senhor poderia fazer tudo com o som da sua voz. Haja luz, haja firmamento, haja répteis, haja peixe. Ele falava haja e as coisas apareciam. Ele poderia ter dito haja o homem, mas não. Em você eu quero colocar as minhas mãos. Em você eu quero deixar as minhas digitais. Em você eu quero tocar. Seja tocado por Ele aí. Você é especial. Você pode falar para alguém: você é especial. Em você eu quero deixar minha marca. Aleluia. Aleluia. Oh, que coisa gloriosa, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que não querem chegar perto de você porque tem nojo. Tem nojo da sua posição, tem nojo da sua cor, tem nojo da sua cara, tem nojo do seu sotaque, da sua origem. Não tem problema não. Deus vai te tocar. Ele te abraça, Ele te limpa, Ele te ama. Só você que é amado, abre a boca para adorar. Você que é amado, dá um grito de glória. Só você que é amado. E ali ele faz aquele boneco, o maior artista de todos os tempos, porque ele faz tudo de barro. Fazer um boneco maciço é fácil. Você pega o barro ali e molda o que você quiser. Mas esse Deus tocou nas suas veias sanguíneas, fez todas elas. Os rins não tem como operar, porque são milhares de filtros, microscópios, que não tem ferramenta que possa operar, porque são minúsculos. Mas Ele fez cada filtro um por um. E esse Deus é tão poderoso que fez tudo de barro. Pensa no artista. Você é a maior obra de todos os tempos. É por isso que alguém arremata quadros aí pintado por Picasso, por outros artistas famosos. Tantos talentos que você encontra por aí. É quadros de milhões, esculturas de bilhões. Mas você é uma obra tão preciosa que não teve dinheiro que possa te comprar. Foste comprado por bom preço, não com ouro e não com prata, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Fecha os seus olhos e adora. Quero que valorize
você tem. Solta a sua voz e adore esse Deus. Você é alguém tão importante. Nada de ficar sofrendo, nada de ficar sofrendo, neste seu complexo. Você é valioso. Você pode segurar na mão da pessoa mais valiosa desse planeta. Do valor que você tem. Você é uma joia rara. Você é uma escultura preciosa. Do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos Inexprimíveis. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que está em minha alma, o importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia, Deus, nós te adoramos. Aleluia. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Nada de ficar sofrendo com o Senhor. Neste seu Você é valioso. Você é precioso nesse Deus. Receba em nome de Jesus. Seja abençoado. Seja transformado em nome de Jesus. que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemido Inexprimíveis. inexprimíveis. Inexprimível. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Você é precioso, meu irmão. Exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Meu Deus, é para isso que estamos aqui, para buscar o teu Espírito.